Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando novamente em mais uma live de oração. Ok, daqui a pouquinho, a partir da meia-noite até 1h da manhã, nós estaremos orando por vocês, tá bom? Temos a palavra de Deus para compartilhar. Queria compartilhar com vocês, então, no Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 1 em diante. Vamos meditar nesta palavra. Estava Lázaro, enfermo, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava enfermo, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Muito bem, eu quero aqui compartilhar com vocês alguns pontos sobre essa passagem bíblica que fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Alguns pontos que eu quero colocar para vocês. O primeiro deles, que nem sempre nós conseguimos entender o propósito de Deus. Às vezes Deus revela para a gente uma missão que temos e já sabemos até o final dela. Mas nem sempre isto acontece. E nós vemos aqui um exemplo de Maria, aquela que ungiu os pés do Senhor Jesus com perfume caro, aquela que derramou lágrimas sobre os pés dele e enxugou também os seus pés com os seus cabelos. Uma mulher que derramou o seu coração perante Jesus. E vemos Marta e vemos Lázaro, todos amigos de Jesus. E Jesus amava esta família. É o que a Bíblia diz. E, no entanto, Lázaro ficou doente. Aí existem algumas questões que, às vezes, a gente não consegue entender. Deus nos ama, e por que este mal, coisa ruim, pode sobrevir sobre a nossa vida? Se Jesus amava Lázaro, por que Lázaro adoeceu? E as irmãs de Lázaro foram até Jesus
pedir ajuda para Jesus. Foram clamar ao Senhor Jesus, dizendo: aquele a quem tu amas está enfermo. Uma mulher, Maria, que derramou perfume, mais do que isso, derramou o seu coração aos pés do Senhor Jesus, talvez imaginou que Jesus fosse atendê-la no momento que ela clamou e do jeito que ela queria. E da mesma forma, Marta ali foi clamar ao Senhor Jesus também. Eu gostaria de refletir com vocês que nós não podemos nos precipitar nas nossas interpretações a respeito do amor de Deus. Coisas aparentemente negativas, ruins, podem acontecer com as pessoas que Deus ama. Nós precisamos olhar assim como num time de futebol, cada jogador ele tem ali o seu papel, ele tem a sua função, mas todos que jogam vão jogar, né? E ali se forma um time, um coletivo, para que todos tenham resultado. Se o time consegue fazer mais gols do que o outro, aquele time vence. E o vencedor não é só aquele que fez o gol, mas é todo o time. Até mesmo o goleiro, que não saiu ali das três, né, das três travas, não saiu, mas o time todo ganha. E nós precisamos entender que nós fazemos parte de um projeto maior. Um projeto maior de Deus para a humanidade. E nós somos peças importantes nesse projeto. E individualmente naquilo que fazemos, na nossa função, na parte nossa, da nossa colaboração para esse propósito, às vezes a gente não consegue entender. Existem determinadas imagens que você só consegue entendê-las quando você vai num panorama, você vai até um lugar mais alto. Muitas vezes lá de um edifício, de uma montanha, você consegue enxergar algumas figuras que se você estiver na terra você não consegue enxergar. E por isso não dá para nós, no mundo que nós estamos, querer compreender tudo o que fazemos e o porquê fazemos. Jesus diz àquelas irmãs, Maria e Marta, ele diz assim: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Olha, elas ouviram aquela palavra, não é para a morte. Muitas vezes a gente realmente não entende as respostas de Deus. Nós oramos, nós buscamos a Deus e não entendemos a resposta de Deus. Muitas vezes o não de Deus, e sempre é, o não de Deus para nós é bom. Talvez a gente não entenda isso, mas o propósito de Deus, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Jesus disse a elas: essa enfermidade não é para a morte, e sim é para a glória de Deus. E se deteve ali mais 2 dias. E depois ele chegou para os discípulos e disse: vamos lá então visitar o nosso amigo. E os discípulos: mas se ele está dormindo, está tudo bem. E Jesus então deixou bem claro: Lázaro morreu. Puxa vida, mas como que Jesus deixou Marta e Maria numa expectativa de algo que elas não compreenderam? Essa doença não é para a morte, e de repente elas viram Lázaro morto. Será que Jesus estava mentindo?
E Jesus não mente nunca. O nosso Deus não mente nunca. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, recebê-la em nossos corações, mesmo não compreendendo. Precisamos fazer o que Deus nos manda fazer, mesmo que não tenhamos toda a compreensão, mas precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz que aqui nós em parte conhecemos e em parte nós desconhecemos, mas quando vier aquele que é perfeito, então tudo nós conheceremos. Nós veremos as coisas de outra forma e diremos: Deus, o Senhor, tinha razão em tudo o que fez. E eu creio nisso. Mesmo não entendendo, o nosso Deus é soberano e Ele tem razão em tudo o que faz. Marta e Maria eram amadas por Jesus. Lázaro era amigo de Jesus e era amado por Jesus. E aquilo que estava acontecendo, de fato, era para a glória do Pai Celestial. Pois qual seria mais fácil? Curar uma doença? Jesus poderia, apenas com uma palavra, dizer ao seu amigo que fosse curado. Mas precisava acontecer algo maior. Lázaro morreu. E depois de morto, Jesus o ressuscitou. Todos viram Lázaro morto. Já estava no sepulcro. Já estava ali com a pedra fechando aquele sepulcro. Então Jesus fez um milagre maior. Jesus Cristo ressuscita um morto. A nossa vida precisa estar à disposição de Deus, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Mesmo não entendendo, saiba que Deus ama você. Mesmo não tendo todas as respostas da maneira que você quer quando você ora, mas saiba que Ele está ouvindo a tua oração. Ainda que seja um não, ainda que seja um espere, saiba que Deus sabe o que faz. Não duvide do amor do Senhor. Mesmo que por momentos tudo seja ao contrário daquilo que você esperava. Hoje que eu já estou com meus 60 anos de idade e durante toda a minha vida servindo a Deus, eu dou graças a Deus por muitas orações que Ele não me respondeu da forma como eu gostaria. Eu dou graças a Deus por muitas vezes Deus me fazer recuar em determinadas situações. E para muitos o recuo podia parecer falta de coragem. Mas Deus me fez recuar muitas vezes. Me fez parar muitas vezes. Me fez esperar e trabalhando a minha ansiedade. E hoje eu vejo como Ele tinha razão naquilo que Ele estava fazendo. Hoje eu entendo que o melhor de Deus realmente aconteceu. Mas a minha vida não terminou. Eu ainda trabalho dependendo de Deus. Recuando quando Ele manda recuar, parar, avançar, esperar. A nossa vida tem que ser uma vida de fé e de obediência a Deus. Não simplesmente fazendo aquilo que as pessoas querem que a gente faça. A nossa vida não pode ser vivida baseada na pressão que as pessoas nos fazem, que este mundo nos faz. Quantas situações onde eu estava pronto para agir de uma determinada maneira e Deus dizia para mim, não é desta forma. E a gente vê Jesus Cristo se desviando
de situações difíceis, de apedrejamento, de perseguições. E para que se desviar? Ele poderia enfrentar, não lhe faltava coragem, não lhe faltava poder para isso. Mas tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo para o propósito de Deus. É lógico que nós precisamos ter discernimento espiritual, porque há muitas pessoas que vivem uma vida de opressão do diabo e achando que Deus quer isso. Há muitos que vivem uma vida de derrota achando que Deus quer isso na sua vida. Há muita gente enfrentando lutas que são desnecessárias, que são frutos, muitas vezes, da desobediência a Deus. Por isso que eu digo, é preciso discernimento espiritual. É preciso nós vivermos a nossa vida no propósito do Senhor. Precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Precisamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Mas, pastor, isso é tudo muito difícil. Como viver isso? Como agir desta forma? Pois é, gente, nós precisamos justamente nos colocar nas mãos de Deus, não como quem sabe tudo, mas passo a passo andando com o Senhor nosso Deus. Precisamos, amados, viver um dia de cada vez, tendo experiências com Deus, e vamos identificando a voz do Senhor, como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Como que aprenderam isso? Com a convivência. Precisamos buscar a presença de Deus, desejar a presença de Deus e viver a nossa vida na presença de Deus. Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, cheio de graça, poder, misericórdia, eu oro por todos que nos acompanham neste momento. Aonde quer que estejam, Pai, possam ser tocados pelas tuas mãos. Aqueles, ó meu Deus, que estão aqui na nossa cidade, no estado do Paraná, no Brasil e diversos lugares do mundo, Senhor. Alcança agora, conceda a libertação, conceda a cura, realiza o milagre, assim como tu fizestes na vida de Lázaro. Deus amado, nós queremos a bênção da prosperidade na vida de cada um. Que teus filhos possam experimentar a cada dia o teu amor, o teu cuidado, a proteção, a provisão, em nome de Jesus Cristo. Que todas as cadeias malignas sejam quebradas. Pai Celestial, entra em cada casa, entra em cada família neste momento. Espírito Santo, vem agir em cada lar neste momento. Nós oramos, ó Pai Celestial, pela nossa cidade, o nosso país. Oramos, ó meu Deus, pedindo que haja paz a cada dia, prosperidade para o nosso povo. Oramos também pela Ucrânia, que tem o seu país invadido e tanto sofrimento, tantas mulheres enlutadas, quantos órfãos, quantas famílias sofrendo. Nós colocamos essa situação da Ucrânia, da Rússia, em tuas mãos, ó Pai Celestial. Clamamos pela paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos. Deus vos abençoe. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser. E daqui a pouquinho, a partir da meia-noite, estarei orando por você até 1h da manhã. Fique com Deus. Um grande abraço.